Você já passou por um luto? A dor de perder alguém, o vazio que se sente, a angústia que aperta o peito? Enfrentar um luto é um desafio. É diferente de uma pessoa para outra. As intensidades variam, as causas inclusive. Mas o que os especialistas dizem é que o luto deve ser vivido, sentido e compreendido para que possamos restabelecer nosso equilíbrio emocional interno. E para nos ajudar a compreender as fases do luto e como superá-lo, hoje no estúdio, Fernanda Gouveia, psicóloga, doutora e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E também Luciana Feldman, assessora de comunicação, que veio nos contar um pouco da própria história de superação de lutos. Prazer recebê-las hoje aqui no programa. Obrigada, Helena. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade da gente poder falar com a população de um tema que aflige e faz parte da vida de todas as pessoas. Pois é, doutora Fernanda. Então, assim, luto, podemos defini-lo? Podemos. O luto é uma experiência de perda, né? A gente costuma associar luto à perda por morte, né? Que é uma perda muito doída, muito sofrida e com a qual a gente tem que aprender a lidar ao longo do nosso ciclo de vida. Mas a gente pode pensar em outras perdas, né? Existem algumas perdas como as separações, perdas de emprego, situações de adoecimento que envolvem perdas, que também fazem parte do luto, né? Então, a gente vai chamar de luto todo esse processo dessa experiência de perda. E, na verdade, todo esse processo, ele é vivenciado individualmente. Cada um tem o seu jeito de enfrentar o luto. Cada um tem o seu jeito de enfrentar, mas tem algumas questões que são culturais, né, que colaboram para o enfrentamento desse processo, que podem envolver rituais, espiritualidade, né? Algumas culturas elas vão lidar com a morte de formas um pouquinho diferentes. Então, as crenças e os rituais, especialmente, podem ser diferentes por culturas e famílias. Bom, a morte por luto, né? Que a gente tem recebido tantas dúvidas porque é uma morte tão doída, né? Que é difícil processá-la, às vezes sem ajuda. Luciana, podia contar um pouco da sua história, né? Eu venho de vários lutos, né? Mas o ano passado foi um ano atípico. Eu comecei perdendo a minha avó, que era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Isso foi em abril. Se me perguntasse um pouquinho antes qual era o meu maior medo era perder minha avó. Então começou com esse luto, apesar de uma pessoa de 95 anos, a gente sabe que vai morrer a qualquer momento, é muito difícil. Um mês depois, a pessoa que mais nos dava força era a irmã dela, a irmã da minha avó. Faleceu também, ela quebrou a perna e acabou falecendo na cirurgia. E no final do ano eu perdi o meu padrasto. Então foi um ano de vários lutos, né? E diferente um pouco de muitas pessoas que acabam ficando naquele luto, eu me joguei no trabalho. Eu acho que foi uma forma de fugir do sofrimento, né? Então, trabalhei, 14, 15, 16 horas por dia para poder enfrentar esse luto. Agora, Fernanda, é comum isso? Quer dizer, a gente se jogar, de repente, no trabalho ou num tipo de atividade para conseguir suportar essa coisa da dor? É difícil de eu te responder se é comum, é uma possibilidade. Tá. Né? Então as pessoas vão enfrentar de formas diferentes. O que a Luciana está relatando é uma sequência de lutos. Né? Então, emocionalmente, já é muito difícil a gente conseguir lidar com o luto. E essa experiência de perda, ela vai ser importante quanto mais significativa for aquela pessoa para a gente. Então ela está contando uma história de pessoas com um significado muito importante para ela, afetivamente vinculadas a ela, né? Com uma relação de vínculo, de apego. Então, essas experiências, tem alguns fatores que podem tornar o luto um pouco mais difícil, né? Então, um deles é essa sequência. Então, ela mal se recuperou de uma situação, né? Já vem uma outra situação. É muito difícil a gente pensar num tempo de recuperação de luto, claro que isso é individual, mas a gente costuma dizer que mais ou menos um ano as pessoas costumam conseguir retomar a vida e conseguir falar daquela pessoa já sem tanta dor, sem tanto sofrimento, já tendo conseguido lidar melhor com esse processo de perda, mais ou menos. Né? Então ela está contando que no período de um ano foram 3 perdas significativas, né? É como se fosse uma bola de neve, vem vindo cada hora mais alguma coisa. E a estratégia que ela usou foi
foi não se aproximar tanto dessa emoção, como se fosse algo tão grande que ela não fosse capaz de dar conta. E isso às vezes acontece da pessoa, por exemplo, não vivenciar o luto, não se deixar até vivenciar aquela dor, e até anos depois, às vezes ela se vê. Não ter resolvido, né? Não ter resolvido essa situação, né? Eu, assim, além de tudo, também no começo do ano veio uma separação, né? Então, assim, foram várias. Perda, né, Lu? É outra perda e às vezes até uma perda mais difícil de entender, né? Porque a morte, a gente sabe que ela acontece, né? A separação, ela é ocasionada por uma série de outras, enfim, consequências. O luto por morte, ele é socialmente mais reconhecido, Tá. né? Existem alguns lutos que são menos reconhecidos. O luto da separação, por exemplo, que é um sofrimento muito grande, muitas vezes socialmente não é tão reconhecido, né? Então, tem algumas situações em que a gente vai chamar até de luto não reconhecido. Sim. Mas quando a gente entra neste contexto do que você está descrevendo, é mais uma perda, é como se fosse um processo cumulativo, Tá. que emocionalmente foi ficando difícil de elaborar. Então, a dificuldade de elaborar essas emoções, ela pode acontecer com um luto, ela não precisa ter 4, né, no mesmo ano, né? Mas pode ser difícil de enfrentar. E o processo de enfrentamento envolve justamente isso que você falou, Lina, de se aproximar dessa perda, de ver como é que foram, né, o significado que essa pessoa teve. Existem alguns processos de despedida, então às vezes a gente consegue fazer essa despedida antes da pessoa morrer. Às vezes esse processo de despedida precisa ser feito através, por exemplo, de um ritual que tenha significado para aquela pessoa depois, porque dependendo da morte, se ela é anunciada, a gente consegue preparar para essa despedida. Por exemplo, ou seja, se é uma pessoa está acamada, está em terminalidade, é isso? É tipo o quê? Um luto antecipatório? Quando você tem uma morte anunciada, então existem algumas situações de adoecimento, por exemplo, pacientes em quadros de cuidados paliativos ou que estão em doenças que não têm mesmo possibilidade terapêutica e que a gente sabe que está num processo onde já foi, né, combinado com a equipe de saúde que não vai haver ressuscitação, ou esse paciente não tem uma chance de reversão, ou está num sofrimento muito grande. Existem algumas situações em que a gente não sabe exatamente o momento que isso vai acontecer, mas sabe que a morte está próxima. Né? É uma chance, inclusive, da gente tentar ir se preparando para tal. Isso favorece, apesar de ser um período de muito sofrimento para a família, favorece o período, é um período que favorece esse processo de despedida. E poder fazer essa despedida presencialmente, muitas vezes conseguindo se despedir da pessoa e falar, olha, gosto muito de você, vou sentir muito a sua falta, que é muito difícil às vezes para as pessoas fazerem, porque é uma situação que tem uma carga emocional muito grande, de ter que lidar com a morte, com o desconhecido, né? Também favorece esse processo que a gente chama da boa morte, né? Porque tem a qualidade de morte. A gente fala muito de qualidade de vida e pouco se fala em qualidade de morte, né? Então, mesmo para a pessoa que está morrendo, isso também favorece. Ela não está sozinha naquele momento, né? E para você, Lu? Eu assim, exatamente o que a Fernanda falou, né? A minha avó, ela sempre teve muita saúde, sempre foi uma pessoa muito saudável, viveu intensamente os 94 anos da vida dela, né? No último ano que ela veio ficar doente. E isso pra gente foi um choque, porque, nossa, isso pode acontecer, ela pode morrer, e aí, né? Como é que vai ser? Bom, quando chegou foi um ano de luta, né? Um ano de idas e vindas a hospitais e tal. Quando ela decidiu, ela falou, agora eu não quero mais, chegou o meu momento. Nós nos sentimos obrigados a ir lá e conversar com ela e falar, vó, tá bom, você já fez tudo o que você tinha que fazer, agora nós estamos preparados, vai em paz. E aí foi o momento que ela realmente falou, agora chega, agora eu quero partir, missão cumprida, né? E para você, o mais difícil foi essa despedida, foi liberá-la. O mais difícil, acho que, da minha vida foi chegar para ela e falar, vó, vai em paz, sua missão está cumprida, agora é com a gente, pode ir. E acho que isso foi a coisa mais difícil da minha vida. E talvez tenha sido a mais necessária, né? Porque também favorece que essa despedida
e o enfrentamento do processo de perda, ele aconteça de uma forma mais leve, com essa comunicação clara, né, com ter valorizado o processo dela, né, e de alguma maneira ter falado tchau, né, o quanto ela foi importante para você, poder morrer com o dever cumprido, né, com essa sensação de missão cumprida, deve ser uma bênção, né, então, porque vamos morrer, né, agora é uma certeza. E respeitar esse momento, né, eu acho que a gente precisa respeitar a decisão da pessoa de tipo, chega, agora eu quero, chegou minha hora, né. Isso também é uma declaração de amor, uma declaração né? de amor. Fernanda, claro que assim, cada pessoa vivencia a sua própria dor pela perda de uma maneira muito particular, né? Mas nós poderíamos dizer que existe sim algumas fases consideradas que são as fases de um luto? Existem autores diferentes que vão descrever essas fases de formas diferentes também. Tá. Mas dá pra gente pensar que num primeiro momento tem uma dificuldade grande de lidar com a emoção, né, que pode aparecer negação, pode aparecer uma outra fase já de querer barganhar, né, de querer barganhar com Deus, né, então como é que eu vou lidar com isso? Essas emoções da raiva podem ser frequentes, até que vem um processo que envolve uma tristeza maior, uma aceitação e um enfrentamento, né? Então, é um processo, ele não acontece da noite para o dia, a gente não consegue enfrentar isso da noite para o dia. Mesmo numa situação como essa que a Luciana descreveu, assim, fui trabalhar, ela está lidando com isso desse jeito. Num primeiro momento, muito provavelmente, ela não estava se aproximando tanto dessa emoção, de tão insuportável que ela parecia. Então, tem uma negação, não da morte em si, mas de lidar com essa emoção, de se aproximar disso, né? E essas emoções, elas vão reaparecer, né? Então, em alguma medida, a gente precisa ir conseguindo elaborar até chegar num processo de aceitação, onde tem a saudade, né? Onde a saudade continua lá, mas ela não dói tanto e a gente consegue tocar a vida, tocar né? a vida, transformar, ressignificar, realinhar o ambiente onde aquela pessoa estava, né? O que fazer com as coisas daquela pessoa, né? Porque tem muitas vezes as pessoas mantêm os quartos, a roupa, os objetos, tal né? qual sempre existiu. Como se a pessoa fosse voltar a qualquer momento, né? Então também faz parte desse processo conseguir reorganizar o ambiente, reorganizar a relação, né? No meu caso é muito engraçado, porque eu e minha avó, a gente morava em frente, né? E a nossa comunicação era pela janela. Então, quando ela abria a janela, eu sabia que a minha avó acordou, eu descia para tomar café, enfim, para conversar e tudo mais. Então, ficou a coisa mais difícil era olhar pela janela, né? E mais difícil ainda, tinha uma árvore gigantesca que cobria um pouco essa visão. E bem na semana que ela faleceu, a árvore foi tirada. Uau! Então, ficava uma visão direta da minha casa para a casa dela, o que foi muito difícil, porque eu não conseguia olhar na janela. Então, eu acho que são algumas coisas que a gente precisa, né? Essa é uma das coisas que eu preciso enfrentar. Até hoje é muito difícil, né? Faz um ano que a minha avó morreu e é complicado. E eu ganhei também um quadro que é uma menina olhando na janela o infinito, um mar lindo, assim, que era um quadro dela e que a minha tia, a irmã dela, disse, esse quadro tem que ficar para você. Então, assim, foram muitas coincidências, né? Que se isso não é espiritualidade, eu não sei o que é, mas, enfim, foram coisas que aconteceram nesse tempo e que fica a saudade, não tem a saudade. Nós vamos continuar logo na sequência, a gente vai fazer um pequeno intervalo para a gente depois falar sobre as dicas de como a gente pode, no dia a dia, enfrentar os tipos de luto, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.